Oi, tudo bem? Estamos aqui então no segundo vídeo, da série Dev Explorer, onde a gente vai criar o banco de dados para armazenar as tarefas, tá, da aplicação. Então eu estou aqui no projeto no GitHub, né? Então aqui no vídeo 1 eu apresentei o projeto, né? Aqui do lista de tarefas e agora a gente vai criar o banco, tá? Para a criação do banco, eu deixei o link aqui, né, do projeto. Então, clicando aqui no link, vai abrir essa mesma página aqui, né? Essa mesma página do projeto no GitHub. E aqui, ó, vocês podem fazer aqui o fork, tá? Desse projeto. O fork nada mais do que pegar esse projeto aqui que está na minha conta, né? Aqui do GitHub e copiar para a sua, tá? Então, ele vai simplesmente copiar esse projeto aqui para o seu GitHub, tá? Então, aqui o único pré-requisito aqui de instalar, digamos assim, do ambiente, né? Para você ter um ambiente pronto, é você ter uma conta no GitHub, tá bom? O GitHub aqui é um espaço, né, onde a gente armazena o código, tá? Então todo o código que a gente for desenvolver, a gente vai armazenar aqui nesse GitHub, tá? Que ele fica disponível na internet, tá? Então basta clicar aqui, né, ó, nesse link, depois vir aqui, ó, clicar em fork. Eu não vou conseguir fazer o fork aqui, porque ele até fala, né, ó, que eu sou o próprio dono aqui do repositório, e por isso eu não vou conseguir fazer o fork, tá? Por que é importante vocês copiarem esse projeto aqui? Porque ele já vai estar configurado, tá? É, você não vai precisar instalar, por exemplo, o banco de dados local na sua máquina, apesar que você pode fazer isso, tá? Se você quiser instalar todo o ambiente local na sua máquina, você pode, mas eu recomendo fortemente você se basear aqui nesse projeto aqui do GitHub, tá bom? Para evitar problemas de ambiente, tá? E a gente conseguir focar mais no código mesmo, na parte de desenvolvimento, tá? Então, fazer o fork e criar o ambiente usando esse GitHub Codespaces, que de forma simplificada é é um servidor, né? Uma máquina que roda na nuvem, tá? É um servidor Linux, tá? É uma máquina que roda na nuvem. Então, é um computador que vai estar disponível na nuvem e você pode acessar direto do navegador, tá? Então, em qualquer local que você for, basta você logar na sua conta do GitHub que você vai conseguir programar, tá? Sem precisar instalar nada na máquina. Bacana? Então, para criar aqui o ambiente, né, de desenvolvimento, basta então fazer o fork, né? E você vai ter aqui esse projeto aqui no seu GitHub. Depois clicar aqui nesse botão verde Code. E depois nesse outro botão aqui verde maior, ó, Create Code Space on Master. Tá? Que ele vai criar o workspace, a máquina, né? Já com esse projeto aqui do Dev Explorer, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, Create Workspace. E aqui ele, ó, tá criando, configurando aqui a máquina, né? Para você utilizar. Tá? Então aqui, ó, observa que do lado esquerdo, ó, ele até já carregou os arquivos, né? Que estão aqui no GitHub, ó. Então aqui, por exemplo, ó, readme.md, projeto PNG, ó, são os arquivos que estão aqui, ó, no projeto. Bacana? Inclusive, essa parte aqui que eu estou mostrando, né, ó, aqui em tela, é justamente esse readme aqui, ó. Ele até mostrou aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, readme, tá? Então aqui eu até coloquei aqui deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte.
até coloquei aqui como se fosse uns bullets, né? Aqui para a gente marcar como concluído, né? Então vamos supor aqui ó, que você já fez o fork. Então aqui a gente já tem um ambiente aqui rodando o VS Code aqui, né? Então ele abriu aqui esse editor aqui de código, tá? Que é o VS Code, tá? Então aqui a gente já criou o ambiente, tá? Do projeto. Agora a gente vai instalar o banco de dados, tá? Que é essa parte aqui. Para instalar é muito simples, tá? A gente vai usar aqui o terminal, que é essa parte aqui de baixo que permite você digitar comandos, tá? Por exemplo, para listar. Aqui, ó, a gente está nesse diretório aqui, ó, Dev Explorer, que é justamente o diretório que está nossos arquivos aqui do projeto. Então, se eu der um ls, que é de list, né, e der um enter, ó, esse comando vai listar os arquivos, né, que estão aqui à esquerda. Bacana? Ele só não listou o .dev, tá? Porque ele está com um ponto na frente, ele é arquivo oculto. Ó. Então, se eu der um ls-a, aí ele lista aqui também ó, todos os arquivos ocultos. Tá? Esse arquivo aqui, dev container, tá? É justamente um arquivo de configuração, tá? Do ambiente. Tá? Então, eu vou só abrir ele aqui, né, para mostrar. Mas, basicamente, ele tem esse live server aqui, que é uma extensão, né? Então, ele já, quando você fizer o fork aí e criar o CodeSpace, ele já vai vir com essa configuração aqui, que a gente vai usar um pouco mais para frente, tá bom? Bom, então, tá aqui o ambiente aqui de desenvolvimento, o CodeSpace, né? Tá criado. Agora a gente vai instalar o banco. Para instalar, basta a gente digitar aqui esses dois comandos, tá? Não precisa entrar muito em detalhes, tá? Desses comandos aqui, ó. Eu copiei para colar, tem que clicar aqui em permitir, tá? Então, aqui eu vou estar instalando o banco de dados, tá? E eu vou estar criando o banco de dados aqui, né? Ó, então, aqui eu estou dando um Docker Create. Aqui eu estou usando o Docker, tá? Não precisa entrar em detalhes, tá? Mas assim, o Docker é uma ferramenta, tá? Que permite a gente executar containers, tá? Entenda container como um processo, né, do sistema operacional que roda de forma isolada, tá? Então aqui ele vai criar aqui esse banco de dados aqui do Postgres, tá? E aqui já tem as informações do banco, né? Que é o nome do banco aqui, ó, é Postgres, tá? Aqui assim eu estou usando Postgres, a porta é 543, tá? Essas informações aqui a gente vai utilizar para conectar no banco, tá bom? Então aqui eu vou colar aqui, ó, simplesmente vou dar um Enter, tá? É super simples. Ele vai fazer o download desse banco de dados que é o Postgres, tá? Então ele está baixando da internet, tá? Aqui ele não está usando a internet do seu computador, ele está usando a internet desse ambiente, dessa máquina aqui, tá? Que é a máquina do CodeSpaces, tá bom? Então por isso que é bem rápido aqui, ele baixou bem rápido aqui, ó, o Postgres, tá? E aqui tem alguns megas, hein? Ele baixou bem rápido. Bom, então a gente já instalou, ó, viu que super rápido? Já instalou aqui o banco. Agora a gente vai ver como gerenciar o banco, né, Postgres. Gerenciar aqui no caso seria, por exemplo, iniciar o banco. Né? Então, para ver aqui, ó, vou até rodar primeiro esse comando para verificar se o banco está no ar. Docker ps. Então, aqui, ó, como não apareceu nenhuma entrada aqui, né, só apareceu aqui a parte do cabeçalho, né?
aqui em cima, então não tem nada rodando. O Postgres não está rodando. Então, para a gente iniciar o banco, vou rodar esse start. Depois, ó, aqui ele até fala, né? Ó, seu aplicativo em execução na porta 5432, que é justamente aqui em cima, ó, a porta que a gente definiu, tá? Para o banco. Agora vamos apertar a setinha para cima, ó, ali no terminal. Ele vai listando os comandos anteriores. Eu vou listar vou entrar com Docker PS. Agora sim, ó, ele listou aqui, ó, a imagem, aqui o container do Postgres, tá? Tá rodando, ó, Postgres. Ele aqui até fala o status está up. Aqui quer dizer que ele está rodando. Bacana? Bom, para a gente parar ele, basta dar um stop Postgres, tá? E aqui a primeira parte mais importante é dar o start, né, que a gente fez. Agora a gente vai conectar no banco, né, passando as informações do banco, que é, aqui no caso, aqui, ó, o H aqui, que é de host, né, que é o nome que a gente, do banco aqui, que é Postgres, tá? Esse Postgres aqui, né, é justamente o nome que está aqui, ó, no name, tá? Que é o que a gente usa. Tá? Então, aqui o host, o usuário, que é Postgres, que é justamente... deixa eu ver... O name... Password... Postgres aqui é o usuário padrão, tá? Desse banco aqui, tá? Então, a gente nem forneceu o usuário aqui, né? Ó, na hora que a gente chamou, na hora que a gente criou o banco, mas o Postgres, ele é um usuário administrador do banco, tá? Quando a gente instala o banco, já vem com esse usuário administrador, tá bom? Então, vamos executar aqui, ó, basta executar, tá bom? Aqui, então, dá um Enter. A senha é a senha aqui que a gente definiu. Aqui, né, password, ó, que é Postgres. Até copiar aqui para não errar. Ó, então aqui eu já estou conectado no banco. Tá vendo que mudou aqui, ó? Deixa eu até aumentar um pouco. Deixa eu ver como é que fica. Ó, então, deixa eu dar. Então aqui até mudou a Postgres, né? Então aqui a gente já está dentro do banco de dados, tá? Bacana? Bom, então aqui a gente já criou aqui, executou todos os comandos de gerenciamento aqui, né, do banco. Só o stop, tá? Que não executou, mas ele só vai parar o banco, tá? E depois a gente pode rodar com start novamente. Agora a gente vai criar a tabela, vou colocar assim, ó, criar a tabela tarefas e fazer operações, tá? Essa tabela tarefas vai armazenar as informações da tarefa, que é o título, a informação se ela foi concluída ou não, tá? E tem mais uma informação que é o ID, tá? O ID é para identificar essa tarefa na tabela, tá? Então aqui a gente está criando a tabela. Então aqui a gente está dando create table, tá? Esse create table aqui é um comando, tá bom? Do SQL, tá? Então aqui o SQL é a linguagem que a gente utiliza para se comunicar com o banco de dados, tá? É uma linguagem específica do banco de dados para a gente conseguir criar a tabela, inserir dados na tabela, tá? Então chama de fazer SQL, operações
em SQL, tá? Bom, bacana. Então aqui, ó, vamos criar então aqui vou copiar aqui o create table e vou colar aqui embaixo, tá? Então basicamente aqui a gente está criando uma tabela de nome tarefas no banco, onde vai ter como colunas o ID, tá? Aqui o ID, que vai ser um serial. O que quer dizer esse serial? Ele vai ser um número que vai incrementando. Então, quando a gente inserir uma tarefa, esse ID ele vai ter o valor 1, tá? A gente nem vai precisar informar o ID, tá? A gente vai ver aqui na hora que a gente for inserir a tarefa, tá? Quando eu inserir a tarefa 2, ele automaticamente vai atribuir o ID 2 e assim por diante, tá? E a gente tem aqui, ó, o título, que ele vai ser um varchar, tá? Esse varchar nada mais é do que texto, quer dizer informação de texto. Então vai caber texto aqui, ó, de no máximo 100, tamanho de 100, tá? Então no máximo tamanho de 100 letras, tá? E aqui a gente tem a última coluna que é a concluída, tá? Que ela tem o tipo aqui que é boolean, ou seja, vai ser true ou false, tá? Se a tarefa tiver concluída, vai ser true, e se não tiver concluída, vai ser false, tá? O concluído é quando a gente clica naquela caixinha, né? Marca a caixinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, essa caixinha aqui, ó. Tá bom? Então, quando ela está marcada assim, azulzinha, então deve aparecer lá como true. E quando está assim, vazia, é false, tá? Essa é a ideia aqui dessa coluna, tá? Bom, bacana. Agora vamos só inserir aqui, ó, as informações. Opa, não dei o Enter aqui, né? Deixa eu copiar de novo aqui. Deixa eu dar o Enter. Ele falou, ó, Create Table, a tabela foi criada. Agora aqui eu vou copiar simplesmente aqui, ó, para a gente dar um insert. Inserir os dados na tabela. Ó, inserir os dados, tá? Aqui, ó, para inserir os dados, ó, como é que eu faço, né? Eu uso aqui o SQL aqui, né? Ó, usando o comando insert, né? De inserir, inserir dentro, né, de tarefas, da tabela tarefas. Aí aqui a gente coloca os campos, né? Que seria título e concluída, que é o nome da coluna, das colunas, né? Inserir nessas colunas esses valores, né? A gente coloca dessa forma aqui, ó. Entre aspas, simples, tá? É importante ser simples, se for vírgula, se for aspas duplas, vai dar erro, tá? Aspas simples porque é um texto, tá? E a gente coloca o texto aqui entre as aspas simples, vírgula, a segunda coluna aqui que é o concluída, tá? Que no caso aqui vai receber false ou true. Bacana? E esse false ou true não vai entre aspas simples, porque ele não é varchar, não é texto, tá? É booleano que a gente chama. Bacana? Agora aqui, ó, a gente vai usar esse select aqui, ó, para selecionar os dados da tabela. Vamos ver aqui, ó, e dar um enter. Ó, que legal. Então aqui a gente já tem as informações da tabela, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro insert, por exemplo, a gente fez aqui em cima, né? A gente tem aqui, ó, o estudar, PostgreSQL e false, ó, que é justamente o que está aqui, ó, estudar, PostgreSQL e false. No caso do false aqui, ele está representando de uma outra forma, tá? Com um F só, tá? E o true aqui embaixo, ele representa como um T. É só uma representação visual aqui, tá bom? Bacana? Então aqui a gente já está selecionando, aí eu coloquei outros dois comandos aqui, só se a gente precisar, tá?
para remover todas as linhas da tabela, que é esse truncate aqui table, e drop table, que é se a gente precisar remover a tabela, tá? Que eu acho que é só para constar mesmo, mas eu acho que a gente nem vai usar, tá bom? Esses comandos. Bom, então aqui a gente já criou, né, a tabela. Bacana. Bom, então é isso, tá? A gente criou aqui todo o banco de dados, a gente está acessando aqui o banco, tá? Para sair aqui, ó, a gente digitar quit de sair, eu acho, se não me engano, ele sai, é isso mesmo. Então ele já saiu aqui, tá? Eu vou até anotar aqui, ó. Gerenciar o banco de dados, start. Vou até colocar uma observação aqui, né? Ó. Não, não é aqui, né? É aqui, ó, quando a gente conecta no banco, né? Vou colocar aqui embaixo, dar um espaço aqui, ó, colocar a observação, usar quit para sair, para desconectar, né? Desconectar do banco. Bacana? Usar o comando quit. Bom, é isso, tá? Então, toda a edição que a gente fez aqui, ele vai ficar salvo aqui no CodeSpace, tá? Nessa máquina aqui na nuvem, na internet, tá bom? E quando a gente precisar acessar eles, eles vão estar disponíveis, tá? Mas o recomendado é a gente sempre salvar as alterações aqui no GitHub, tá? Como que a gente faz isso, tá? Quando a gente fez o fork e criou o CodeSpace, aqui do lado esquerdo, ó, tem esse ícone aqui para a gente salvar as alterações no GitHub, tá? Quando a gente criou o CodeSpace, automaticamente ele associou esse ambiente com o projeto no GitHub. Então, como é que a gente faz? Ó, basta a gente clicar aqui nesse onde tem Changes aqui, ó, clicar nesse mais aqui, ó, para a gente adicionar as alterações que a gente fez, que no caso foi só no README. Aqui a gente coloca uma mensagem, tá? No caso aqui eu vou colocar vídeo 2 sobre Postgres, tá? Eu vou clicar no botão verde aqui, ó, Commit, tá? E depois eu vou clicar nesse Sync Changes, tá? Porque o commit é para só salvar aqui local no CodeSpace. Eu vou clicar em Sync Changes para enviar. Eu vou colocar aqui, ó, Push, ok, para enviar essas alterações lá para o GitHub. Então, se eu vim aqui agora no GitHub e atualizar aqui, ó, observa como é que tá aqui, ó, sem aquele xizinho, né? Se eu vim aqui agora e atualizar, ó, agora ele, ó que legal, ele já pôs o xizinho. Aqui, ó, tá vendo? Bacana, né? Bacana. Deixa eu ver aqui. Ah, tá a observação aqui que eu coloquei também. Legal? Bom, então é isso, tá? Espero que você tenha gostado, né? Então, foi bem simples, né? Criar o banco de dados, tá? Agora, no próximo vídeo, a gente vai criar a API que vai se comunicar com esse banco de dados usando uma linguagem de programação. Bacana, que é o JavaScript. Bacana? Então é isso. Deixe seu comentário aqui abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!